Eu não vou depois. Tentar iniciar. Pai do Senhor para todos os irmãos, uma ótima noite, né, do dia 30 de março de 2021. Iremos aqui nesta noite iniciarmos, né, uma live, né, não temos nenhum objetivo para ganhar, como disse, as pessoas compartilharem tudo, mas somente para meditar na palavra de Deus, né? Tempos difíceis, tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, né? E nesta noite nós vamos compartilharmos aí a palavra de Deus, né? Quero agradecer os irmãos que já entraram aí, nosso irmão Chile, nosso irmão Wallace, que está sempre nos acompanhando em nossas lives, nossos cultos, que no momento está, né? Está parado, né? Devido a esta pandemia, mas eu creio que logo, se Deus quiser, estaremos retomando, né? Mas de antemão, nós vamos fazer uma oração nesse momento para iniciarmos essa live, né? Para meditarmos na palavra de Deus nesta noite, né? Deus abençoe, Manchilho. Eita, glória! Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Pastor Miquia também, irmã Rodina também. Deus abençoe a vossa vida, né? Então vamos fazer um minuto de oração para nós retomarmos e tomarmos direção desse trabalho nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai querido, Criador do céu e da terra, neste momento, Senhor, nos colocamos, Senhor, debaixo da Tua vontade, do Teu querer, da Tua, Senhor, santidade, para que neste momento que iremos aqui, Senhor, ministrarmos, falar da Tua palavra, seja neste momento, Senhor, alcance, Senhor, de pessoas que possam grandemente, Senhor, ser verdadeiramente, Senhor, ressarcida da Tua bênção, da Tua vitória, Senhor, por intermédio desta palavra, por intermédio desse meio de comunicação, que o Senhor possa grandemente fazer notório sobre a vida de cada um que estão presentes, com cada um que estão, Senhor, do outro lado, Senhor, deste aparelho, Senhor, pelo meio de comunicação, ouvindo a palavra de Deus. Sei que não é o meio para que venhamos nos acomodar com isso de maneira alguma, mas é o método que no momento temos para estarmos usando, para estar meditando a palavra de Deus a todas as pessoas que estão de perto e de longe. Neste momento, que não seja eu, mas seja o Senhor, falando fortemente em cada pessoa, em cada coração. Que Deus abençoe e o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém? Deus abençoe, né? Glória a Deus, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Efésios, livro de Filipenses, capítulo de número 1, né? Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, do versículo de número 3 até o versículo de número 6, né? Onde fala da ação de graça, né? E oração. E eu quero tomar com o texto, né? O versículo de número 6, que nos vai retrair bastante a nossa atenção nesta noite, né? Que diz assim, no capítulo de número 1 de Filipenses, no versículo de número 3 ao 6, diz assim: dou graça ao Senhor, a Deus, a todas as vezes que me lembro de vós, e fazendo sempre em todas as minhas orações súplica por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até no dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Mandina. Glória a Deus. Estou mandando a paz para a pastora Rosana, né? E a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, querido, nesta noite, podemos meditar nesse texto, né? Que nós aqui publicamos com os irmãos aí, para os irmãos estar vendo, acerca desse assunto maravilhoso, né? Que esse tema nos chama muita atenção, o que eu titulei ele como Isso Leva Tempo, né? Por que leva tempo, né? Porque está falando, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, não Deus, se Deus quiser, irmão, se Deus quiser, né, as coisas automaticamente acontecem em nossas vidas, né? A Bíblia diz, né,
Se eu quiser, né, antes que houvesse dia, eu sou e que ninguém pode escapar da minha mão, operando Deus quem impedirá. Então nada pode impedir. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é o seguinte, uma certa vez estava vendo até uma peça musical que chamava Amigo de Deus, né? Amigo de Deus. E essa peça nos faz tomar atenção como é complicado muitas das vezes, né, a gente entrar nesse processo de ser amigo de Deus, né? E ser amigo de Deus, irmão, recai, ou seja, um tempo para que nós possamos nos habituar, entrar dentro do propósito que realmente Deus quer. Então, para ser amigo de Deus, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, né? A amizade era muito grande e Deus chegou e tomou para si. Então, veja bem as diferenças dos dias atuais que nós estamos vivendo. É muito complexo, é muito difícil, porque existe um estágio, existe um processo para que nós chegamos a esse momento de sermos chamados amigos de Deus. Então precisamos aceitarmos algumas requisições da parte de Deus, onde muitas vezes vai chamar a atenção, vai requerer de nós o nosso caráter. E vejamos bem, Pai do Senhor, Pastor Manuel, né, o Diácono Manuel assistindo, Deus abençoe. Estou com muita saudade dos nossos irmãos aí, do Ministério Fé e Missão e outros também que há dia não nos vemos, mas se Deus quiser, logo, logo estaremos nos vendo. Então veja bem que requer um processo difícil, um estágio bastante complicado, porque o tempo em si, ele vai demonstrar a nossa habilidade, as nossas condições, os nossos propósitos, vai mostrar se realmente é aquilo mesmo que nós queremos. Então vemos como uma pessoa, muitas das vezes, isso ocorre muito mais com pessoas, perdão, irmão. Isso ocorre muito com pessoas, às vezes, né, com jovens, né, devido ao seu relacionamento em casa, né, bastante conturbado com pai, mãe, tudo aquilo lá, né, e muitas das vezes, né, a jovem, ela quer fugir de casa, ela quer sair daquela situação e arruma uma pessoa para namorar, daqui a pouco casa ou se engravida, para fugir daquela situação, para sair daquela situação que está vivendo. Então veja bem, não teve um processo aí, irmão, de amadurecimento, porque vai chegando o tempo, vai vendo os filhos, vai vendo as responsabilidades, e não houve um preparo para isso. Depois vai chegar uma situação em que as pessoas, ela vai tomar atitude deliberada e vai ver que aquilo que ela escolheu para si não era aquilo mesmo. E não é por nada que nós vemos muito relacionamento, muitas coisas, que as pessoas elas acabam se frustrando, porque para elas parece que não foi aquilo mesmo que ela queria. Então preste bem atenção, quando eu falo que existe um processo, eu até guardei um pedaço de um propósito aqui que nós estávamos escrevendo, a leitura, que diz o seguinte, mas você sabia que isso leva um tempo. Tornar-se amigo de Deus é um processo e não existe atalho. Somente por meio de um processo é que chega a ser amigo de Deus. Para uma pessoa chegar à idade adulta, preciso vários anos. Para que um fruto, uma manga, por exemplo, cresça e amadureça, é preciso toda a estação. Leva o tempo. O crescimento espiritual assim também, e o físico também requer o tempo. Então a gente nos admiramos, e eu fico preocupado com o avanço que as pessoas acham que tem que ser, que tem que acontecer na vida do indivíduo, né? Você querer ser pregador, você querer ser cantor, você querer ser uma mãe, você querer ser um pai, você querer ser um líder, você querer ser um obreiro, requer um tempo. Não é emocionalmente, não é porque eu quero, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso passar por etapas da minha vida para realmente ver se é isso que eu quero e se realmente estou para ser isso, porque requer um tempo. E muitas vezes as pessoas não estão, ou seja, como que se diz, não estão adaptadas a esperar. As pessoas querem que tudo aconteça assim do nada. E não é assim que as coisas funcionam, né? Temos que esperar um tempo para acontecer. Eu me lembro que tem pessoas que aceitaram a Cristo, próximo à
à época, né, em 98, mas quando eu não era nem diácono, não era nem cooperador ainda, quando mesmo era Pai Senhor, irmã Gisele, Deus abençoe sua vida, também está nos assistindo aí, Deus abençoe nossa vida, né? A vida da nossa irmã, da sua família, oh maravilha, Gisele, logo, se Deus quiser, nós estaremos cultuando em nome de Jesus Cristo. Então veja bem, as pessoas, elas querem que as coisas aconteçam naturalmente. Quando eu não era nem cooperador ainda, já vi pessoas sendo levadas ao diaconato, outras presbíteros, com o tempo que eu vi, depois de 3 ou 4 meses, mais ou menos assim, as pessoas já estavam falando que eram obreiros, que eram diáconos, que era aquilo, mas existe uma escada, existe um tempo para que isso realmente possa acontecer. Para que isso possa acontecer. Então, veja bem, é difícil para entender essa fase, porque as pessoas não querem esperar o tempo de Deus na vida dele. Então, por causa que esse processo, esse tempo não tem chegado na vida deles, eles querem antecipar, né? Eles querem passar na frente de Deus. Então, é melhor nos esperar o tempo certo. Então, vejam bem, o nome santo do Senhor tem que ser glorificado. Aí preste bem atenção. O crescimento espiritual, da mesma forma, né? O crescimento espiritual, ele vem direcionado juntamente com o caráter da pessoa. Você tem que, ou seja, se adiantar com propósito na presença de Deus para realmente fazer morada. Você tem que despir, ou seja, você tem que se despir da sua vontade, do seu querer, de tudo aquilo que realmente você gosta, de tudo aquilo que você aceita, que você tem costume de fazer para realmente aceitar a vontade de Deus. E não é fácil para muitas vezes, irmão, a gente, ou seja, se despir de muitas coisas. Tem pessoas que até hoje aceitaram a Cristo, até mesmo são obreiros, mas o caráter, a atitude deles realmente não condiz com o que realmente ele esperou o tempo. Está verde ainda, está uma pessoa imatura ainda, sem experiência espiritual, né? E dentro do reino espiritual precisa ter, ou seja, uma experiência, precisa ter um amadurecimento. Não podemos viver nesse vento dessas coisas agora, como criança, que qualquer coisa a gente temos dificuldade para entender as dificuldades do dia a dia. Então veja bem que quando nós falamos desta forma, porque há um tempo, porque tem um processo que precisa seguir. Então vejamos bem aqui que para que você possa, eu possamos crescer na fé, precisamos realmente aceitarmos a vontade de Deus. Então isso leva um tempo, isso leva calma. Muitas vezes é muito gostoso ver alguém pregando, alguém ministrando, né? Ver alguém cantando com todas as... Isso requer um tempo. Eu vejo que as pessoas fazem absurdo, elas querem, né, ir no monte, querem fazer oração, querem fazer um monte de coisa, querem isso. Tudo é sério, então vamos por etapa, vamos devagarzinho, chegando lá e adquirindo experiência. Foi assim que Abraão se titulou como um pai na fé. Ele chegou, quando Deus dá o chamado para ele, ele sai, recebe o chamado, mas chega na circunstância, num momento difícil, o que ele faz? Ele toma atitude deliberada. Ele toma atitude da parte dele mesmo em querer fazer conforme ele acha que é verídico, é melhor para ele. Mas nem todas as vezes que você pensar em querer fazer, é da vontade de Deus. Então preste bem atenção que Abraão chega a ser levado ou seja, ao Egito, e lá ele quase é morto e quase também perde sua esposa. Mas Deus, ele entra em uma atividade e dá um livramento, ou seja, para Abraão, como muitas vezes, se Deus não interferisse na minha, nas tuas ações, o que seria da nossa vida? Das atitudes que muitas vezes eu tomo deliberado sem pensar na consequência que virá depois. Quantos cristãos fazem isso sem pensar na consequência que vai vir depois? Porque a consequência virá e você vai ter que arcar com a responsabilidade com a atitude que você tomou. Então preste bem atenção que o nosso irmão Abraão, depois de Deus dar o livramento para ele no Egito, Deus chega e fala, toma uma conversa bem sincera com ele e fala para ele: Abraão, sede perfeito na minha presença.
Quando Deus está falando perfeito, não está dizendo que você vai ser melhor ou superior que ninguém. É reconhecer e saber aonde você está errando e consertar o seu erro. É converter da meia volta e acertar aquilo. É natural errar e recomeçar de novo. Então isso requer um tempo, requer experiência. Por isso que muitas pessoas às vezes não tem como passar experiência para ninguém, porque não tem uma experiência verídica da própria vida dele. Então a perfeição vai ser quando você reconhece o seu próprio erro. Então requer um tempo, porque o Senhor usou o nosso apóstolo Paulo dizendo aqui no versículo de número 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra aperfeiçoará. Você acha que, opa, maravilha, olha quem entrou, nosso irmão Vinícius, Pai do Senhor, meu profeta, que saudade. Você acha que Deus irá deixar a sua vida do jeito que está? Eu sei que muitas das vezes a gente questiona, eu sei que muitas vezes a gente reclama por causa daquilo, né? Até chegou ao ponto de tomar a atitude deliberada de falar a palavra, e quando viemos a colocar a mão na consciência, falamos coisas que não devemos. Mas você acha que Deus que te chamou, que te tirou de uma situação caótica, de derrota, de fracasso, deixará você nessa situação? De maneira alguma, meu querido amado em Cristo Jesus, meu irmão, com certeza Ele há de aperfeiçoar. Mas isso pode levar um tempo, pode ser de hoje para amanhã, ou pode ser daqui a um ano, porque precisa muitas coisas ainda ser lapidado na sua vida, na minha vida. Tem coisas que ainda eu e você ainda não adquirimos, porque leva tempo. Ninguém vai chegar, ou eu, você como pai ou mãe, vamos entregar uma bicicleta de 18 marchas para uma criança de 5, 6 anos. De maneira que quem é o pai, numa sanidade mental, vai fazer uma loucura dessa? Então precisa um tempo de aperfeiçoamento, de crescimento, para a criança lidar com aquela situação. Da mesma forma, é eu e você também. Então ele vai com certeza aperfeiçoar a tua vida. Com certeza ele começou, ele vai terminar. Mas você precisa, eu preciso dar espaço. Eu preciso ceder esta oportunidade para que Deus venha trabalhar na sua vida, na minha vida, se não tem como. E para isso eu preciso falar, como fez nosso irmão, o profeta Isaías, cumpre em mim, ou melhor dizendo, a nossa irmã Maria, cumpre em mim o teu querer. E muitas das vezes nós falamos isso, mas na hora que Deus quer fazer a vontade dele, muitas vezes as pessoas não querem. As vontades delas são opostas de Deus. E o Senhor falou lá em Isaías, se não me foge a memória, capítulo 51, deixa eu só dar uma meditada aqui para junto nos compartilhar, se os irmãos estiverem acompanhando com a Bíblia aí, vamos dar uma lida aqui no nome de Jesus Cristo, o livro de Isaías, capítulo 55, rapidamente aqui. Hoje não temos nenhum irmão aqui, somente eu e minha família, estamos aqui em casa, né? Aqui 55, verso 6 fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar o seu nome enquanto está perto. Aí ele fala no versículo 8, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pai do Senhor, irmã Patrícia, Deus abençoe sua vida também, minha querida. Fez esses dias também, Deus abençoe a sua vida, e todos os outros irmãos também cumprimentou a primavera nesse mês de março. Deus abençoe a todos. Então veja bem, o teu pensamento não são os pensamentos de Deus. Eu até fico assim, estarrecido como as pessoas elas tomam a atitude de liberar deles mesmos, falando que Deus está no controle, que Deus está não sei o quê, sem Deus dizer uma palavra. Até nos preocupa o tanto de profecia, o tanto de que pessoas que estão vendo Deus falar com ele. Não é assim não que Deus fala, não. Precisa, ou seja, um rendimento, uma humilhação, para que Deus realmente adiante e faça algo extraordinário na minha e na tua vida. Então preste bem atenção, irmão, isso que nós estamos falando aqui, que exige tempo, porque muitas das vezes você está querendo que a coisa aconteça agora, e não vai acontecer agora. Nós estamos querendo, nós achávamos que essa pandemia começou em março do ano passado, já fez um ano que estamos aí, achávamos que iria amenizar, mas não tem cara que vai ter o fim do ano e se estender ou estabilizar. Isso vai levar tempo, ainda que sana um pouco devido a todo esse procedimento, com o avanço da saúde, coisa mais.
Isso vai levar um tempo ainda, alguns vão ficar com alguns sintomas, alguns vão ficar ainda com cicatrizes do acontecimento que aconteceu sobre a vida de muitos por aí, vai ficar marcado na memória de muitas pessoas. Então, isso leva tempo para cicatrizar, isso leva tempo para se resolver. Então, é necessário nós verdadeiramente adequarmos o propósito do nosso Deus. Então, preste bem atenção aqui no livro de Efésios, no capítulo número 4, versículo 13. Vamos ler aqui, irmão, em nome de Jesus Cristo. Livro de Efésios, capítulo número 4, versículo de número 13. Se os irmãos quiserem acompanhar aí também, maravilha de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, diz o seguinte: até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita validade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja bem, quando o Senhor falou no início, façamos o homem a nossa semelhança, não quer dizer que nós seríamos Deus, ou a semelhança de Deus. Está falando nas atitudes, irmão. Está falando nos atos, está falando no meu comprometimento com as coisas santas, com o céu. É isso que está falando, e muitas das vezes, irmão, nós não estamos direcionados no que realmente Deus requer de nós. Então, quando fala em plenitude, está falando no estado completo. Quando Jesus fala, seguimos a minha pisadura, é necessário, irmão, realmente padecer, é necessário passar por estágio que Jesus passou. Não que você vai ser semelhante. Às vezes as pessoas não querem se meter ou usam esse argãos para verdadeiramente não ser comparado com Cristo, ou seja, assumir essa responsabilidade e não assumir esse compromisso como cristão, de sofrer, de padecer, de realmente ser uma pessoa que realmente faça diferença na terra. Faça diferença, e o que está faltando nos dias atuais, nós como cristãos, com todo respeito, fazer a diferença. Mas fazer a diferença requer tempo, requer paciência. É preciso realmente entender. O apóstolo Paulo falou para os irmãos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tinha experiência verídica. E veja o estágio que o apóstolo Paulo passou. Nossa irmã Tereza, Deus abençoe, minha irmã. Veja o estágio que o apóstolo Paulo passou, de ter aprendido ali com Gamaliel e era zeloso da lei. Veja o processo, depois da sua conversão ali no caminho da mata, muitos não deram crédito para ele. Muitos não deram crédito a ele. Acharam que ele era um opositor, era uma pessoa mercenária que estava se infiltrando no meio para querer, ou seja, usurpar, atrapalhar o propósito, o plano de Deus. E olha, ele foi passar por alguma situação, teve martírio, teve naufrágio, foi preso e passou por várias situações, mas interessante, ele adquiriu a experiência, ele adquiriu o amadurecimento. Ele teve tempo para todo esse estágio. Não foi assim, irmão, como abrir e piscar de olho já aconteceu na vida. E muitas das vezes você que está do lado desse aparelho, quer que as coisas aconteçam na tua vida assim, como abrir e piscar de olho. Mas vamos pensar juntos aqui, será que estamos fazendo pelo menos o mínimo para que essas coisas aconteçam? Tem que as pessoas querem um ótimo emprego, quer que as portas se abram, quer que o esposo se converte, quer que isso. Mas você está fazendo por onde? Você está esperando o tempo de Deus ou está antecipando, como fez, ou seja, Abraão e Sara, em querer antecipar e querer arrumar H para ter um filho e para dizer que o propósito de Deus já está acontecendo, e não acontecer só vai gerar mais repercussão, só vai gerar mais problema? Será que estão fazendo isso? Estão dando uma ajudinha para Deus, apressando a Deus, falando: Deus, o Senhor está devagar demais no negócio. Pai, Senhor, irmã Alessandra, Deus abençoe a vossa vida e sua família. Será que estamos fazendo isso? Porque requer o tempo. E esse tempo eu preciso ter paciência. Eu preciso adequar isso, ter realmente um propósito para que isso venha acontecer na minha vida. Então veja bem que o apóstolo Paulo passou por todo o processo. Passou por tudo isso para ele chegar e concluir, irmão, a sua trajetória, o seu ministério, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei o quê? A fé. E o que está faltando hoje nos dias atuais, irmão, os cristãos estão com a fé abalável, não está inabalável, está
abalado com as situações, não estão mais sendo autênticos, né? Diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Não era recuar, né? Não era, ou seja, se esconder, se isolar, é mostrarmos a cara quem realmente nós somos, né? Quem realmente nós servimos, né? E não fazer como muitos estão fazendo aí. Tem pessoas que realmente deixaram de ser cristãos, mudaram os seus hábitos, mudaram suas atitudes, mudaram os seus conceitos concernente a isso. Até nos faz lembrar, até coloquei de fundo, não sei se os irmãos estão escutando, né? A Shirley Carvalhais, né? Louvor antigo, falando que ainda há uma saída, para que você possa refletir que ainda há saída para qualquer situação, mas requer um tempo, requer paciência. Louvado seja Deus, né? Então, espere com paciência que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias sobre a vossa vida. Aí vejamos bem, a primeira coisa que nós precisamos aprender, irmão, é o seguinte: é bastante comum, numa lição explicada várias vezes, que seja realmente aprendida, como citar o exemplo de aprender e andar de bicicleta. Normalmente a gente diz, de novo, né? Muitas vezes a gente vai aprender a bicicleta, vai andar, e acaba caindo, acaba se machucando e cair de novo. Mas você tem que aprender. É caindo, é tropeçando, é passando as dificuldades, é que você aprende. Ninguém aprende, ou seja, ganhando, ninguém aprende conquistando. É com o dia a dia, com o labor, com a dificuldade da vida, é que você vai amadurecendo. É no casamento, é com as discussões, né? A primeira discussão que você já vai pegar a mala e já vai para casa da sua mãe ou vai para casa do seu pai. É na primeira discussão dentro do emprego que você já vai chegar e virar as costas para todo mundo. Não é dessa forma que eu e você pensando, não. As coisas são totalmente diferentes, requer um tempo. Isso está mostrando que você precisa ser mais aperfeiçoado, você precisa ser mais amadurecido, você ainda está verde. Né? Você não está preparado para o melhor da sua vida. Você não está preparado para receber coisas da parte de Deus que você está buscando. Você não está preparado. Então preste bem atenção, porque aquele que começou a boa obra, ele não vai deixar você desta forma de maneira alguma. Ele vai concluir com certeza na sua vida o que realmente ele começou. Então preste bem atenção. Tem mais um assunto para você aqui. Muitas pessoas procuram um conselheiro porque estão com um problema. Pessoas, para se relacionar, levam um tempo e crescendo na vida dela. Essas pessoas dizem ao conselheiro: preciso que você me dê um jeito em mim. Eu só tenho 1 hora. Elas esperam uma solução rápida para um problema que foi crescendo. Mas a maioria dos nossos problemas não surgiu da noite para o dia. É forte. Você está falando, é forte. Então veja bem, essa situação não veio da noite para o dia. Isso gradualmente vai acontecendo. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa sobre carro, e ele estava falando: meu carro está com problema assim, assado. E eu falei para ele: carro é interessante, porque se você vendo o problema nele e não solucionar, ou levar no mecânico para ver o que está acontecendo, ele pode se agravar mais a mais, porque uma coisa vai gerando outra, é como assim, um abismo vai gerando outro. Então veja bem, este problema que você procurou um conselheiro para te aconselhar, ele não gerou da noite para o dia. Já vem tempo acontecendo. Então você vai ter que esperar um tempo. Até esperar um tempo para acontecer. Isso se você aceitar o tempo. Se você não aceitar o tempo, dificilmente isso vai acontecer. Não adianta você querer um antídoto que resolva o teu problema de um dia para outro. Talvez é uma coisa crônica, talvez é uma coisa que requer uma terapia maior, de 3 meses, mas de repente, não, eu preciso para agora. Não, mas se pudesse evitar o agora, poderia solucionar lá atrás, antes. Mas muitas vezes a gente pensa que dá para ir, já vai empurrando com a barriga. Quando nós vamos ver, a situação está muito mais do que nós imaginamos, aí não tem mais jeito. Né? E aí, quando nós buscamos um aconselhamento, quando nós buscamos a Deus, a chorar ou buscar a presença de Deus,
né? Nós queremos que Deus resolva logo. Nós queremos que Deus estenda as mãos e algo aconteça. Nós queremos que Deus entre na fornalha e faça isso, faça aquilo. Mas requer um tempo, requer paciência. Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 2, diz o seguinte, lembra, né? É um tema que eu muito gosto de mencionar, nossos irmãos da igreja já estão até acostumados com isso, que diz o seguinte, lembra pelo caminho que eu te fiz passar, para te humilhar, para te provar, só para saber que está no seu coração, se você guardaria ou não os meus mandamentos. E olha, e quem é que gosta de passar por essa situação de humilhação, situação adversa? Quem é que gosta de passar por isso? Mas muitas das vezes, você e eu precisamos aprender um pouco. É muito fácil a gente olhar o defeito de um de outro, a dificuldade, como essa pandemia veio, para ensinar, mas parece que muitos ainda não caiu a ficha, ainda continua presunçoso, continua ainda prepotente, continua ainda exaltado, nariz empinado, ainda acha melhor que o outro. E olha que estamos todos no mesmo patamar, branco, preto, loiro, classe média, alta, rico, todo mesmo nas mesmas condições. Esse é o momento de nós realmente nos ajuntar. Mas muitas das vezes parece que isso não tem ensinado as pessoas. Tem pessoas que parece que fecham os olhos para toda a situação. Então esse problema que hoje está acontecendo com você, ou comigo, ou com outro, isso requer um tempo, requer paciência. Lá no livro de Tiago fala que a provação requer perseverança. A perseverança ela vai trazer paciência. Não vai acontecer, não vai resolver de uma hora para outra. Então, Deus está falando conosco nesses momentos que nós temos aqui, que tudo que estamos passando requer um tempo. E esse tempo não está na tua mão, não está no teu controle. Esse tempo está na mão de Deus. E quem vai resolver, quem vai solucionar, e quem vai determinar o tempo e a hora de acontecer vai ser Deus. As pessoas falaram que hoje, dia 30, o anjo da morte estaria passando. Não sou de entrar em contexto, em coisas dessa forma. Cada um fala o que bem quer e assume a sua responsabilidade, porque tem um provérbio que diz, quem fala tem responsabilidade. Mas quem somos nós que a Bíblia fala que nem Jesus sabe o dia, a hora, somente o Pai? Como é que podemos assumir uma tamanha responsabilidade dessa, falar tal absurdo como hoje estamos ouvindo? Então esse tempo pertence a Deus. Não adianta você querer fazer do tempo de Deus o seu tempo. O tempo de Deus vai acontecer conforme você vai se amadurecendo. Se precisar de passar por alguns processos, eu e você iremos passar. Não passamos lá atrás com alguma dificuldade, nossos irmãos no passado, para que hoje a igreja tivesse hoje, né? Mas que fenômeno de nomes que nós temos hoje que possamos lembrar, né? De nossos irmãos como Pedro, como João, como Silas, como outros nomes que fizeram notórias, sofreram, padeceram, a nossos irmãos que foram levados para as arenas, foram devorados pelos leões. Que nomes que hoje nós temos? De hoje os nossos pregadores e outros por aí só querem nome, só querem status, mas nós queremos uma evidência que realmente publique esse evangelho com ousadia, com autoridade, né? Então é isso que nós estamos querendo, ou seja, humildade para que as coisas aconteçam, mas tudo requer um tempo. Tudo requer um tempo devido ao que eu e você estamos querendo da parte de Deus. Então preste bem atenção aqui, irmão. A segunda coisa, muitas pessoas, ou seja, aqui no versículo número, é necessário um trabalho duro da eliminação, da substituição do hábito. Eu preciso mudar o quê? O meu hábito, a minha atitude. Muitas das vezes, a pessoa aceitou a Cristo, com todo o respeito, aceitou a Cristo, mas ele continua com o mesmo hábito, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, né? Com ações, os pensamentos são iguais. Mas lá no livro, deixa eu compartilhar com você aí, para você ver que não é eu que estou falando de mim mesmo, mas a palavra de Deus nos chama a atenção acerca disso. Livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 7 ao 10. Eu vou ler para que os irmãos possam observar. Nossa Senhora Renata, lá nos assistindo lá do Vale da Virtude, lá
perto ali do Capão Redondo. Deus abençoe Renata, a Laís também está nos assistindo. Capítulo 3, do versículo de número 7 ao 10, diz o seguinte: e vos revestido do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então vejamos bem, no versículo 7, nelas também em outro tempo andaste como a vossa vida, e era dominado por ela. Perdão, até eu andei para frente, fui para o 10, mas vou pegar do 7 ao 10, que fica melhor para os irmãos entender. 7, no capítulo 3 de Colossenses, diz o seguinte: nelas também em outro tempo andaste como a vossa vida era dominada por ela. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, e da ira, e da cólera, da malícia, e da maledicência, e das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já foi já despedido de velho homem que era feito, e vos revestido novo, que se renova para o conhecimento e segundo a imagem daquele que o criou. Oh, glória a Deus! Então, veja bem, esses hábitos ainda continuam. Quanto cristão, irmão, está no meio, no evangelho, mas parece que o evangelho não entrou nele. Ele mente, ele é malicioso, ele é invejoso, ele tem ira, tem maldade no coração, tem toda essa atitude que ainda é daquela velha pessoa. Então no versículo 7 fala: nelas também em outro tempo andeis quando andais na vossa vida, e era dominada. Então, se nós não despimos dessas atitudes, estamos realmente, irmão, vivendo na velha pessoa, né? Estão sendo dominados pelas reações, atitudes que o outro nós gera, mano. Irado, né? Cheio de cólera, cheio de malícia, cólera que eu falo, raiva, ódio, né? Vingança, né? Malícia, palavras torpes na nossa boca, né? E aonde está, né, uma nova atitude, onde está um novo hábito, uma pessoa que realmente está vivendo a pessoa do Espírito Santo, né? Precisamos realmente adquirir, ou seja, adentrar a esse tempo para que Deus venha fazer a obra. Eu preciso deixar Deus fazer a obra. Eu preciso falar: Deus, retira de mim tudo aquilo que não se agrada. Né? Estamos vivendo, irmão, mentindo uns aos outros, estamos invejando uns aos outros, ambiciosos, gananciosos, cheio de ira e cólera, cheio de vingança, dentro das igrejas, e participando ainda mais de grupos, e ainda tomando santa ceia. Não se desculpa, que talvez não é a palavra que você queria ouvir, e nem também pedir para alguns entrar, mas se você entrou, porque realmente você queria ouvir uma palavra que restaura, porque a palavra de Deus não mata, ela restitui, ela fortalece. Porque a Bíblia fala: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não estou aqui falando de ministério, não estou aqui falando de denominações, não estou falando de catolicismo, estou falando disso, eu estou falando da palavra de Deus. E muitas das vezes hoje mudamos nossos hábitos, nossas atitudes de ministrar e falar a palavra de Deus, porque nós temos medo de ofender, nós temos medo das pessoas não gostarem e não assistirem. Ninguém está aqui por ibope nenhum, por compartilhamento e coisa assim, não. Se quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser ouvir, amém, do mesmo jeito. Então a palavra de Deus tem que ser pregada como ela é. Independente que eu goste ou não, ela tem que ser pregada. Né? A princípio meio amargo, dói tudo, mas é gostoso. Depois ela produz um fruto de arrependimento e eu acabo mudando. Ó, meu pastor Anilton, Deus abençoe pastor Anilton, é um prazer ter o Senhor nos assistindo. Deus abençoe sua vida, né? Meu pastor aí, na década aí de 1989, se não me foge a memória, Deus abençoe a ele, a sua esposa. Então vejamos bem, precisamos mudar nossos hábitos, precisamos mudar nossas atitudes. Em como que nós iremos influenciar este mundo, iremos influenciar esta nação com nossos hábitos que são errados. Todos os dias sou confrontado com pessoas que questionam acerca do que é o Evangelho, devido a todas as babaquices, devido a todas as situações que nós vê no mundo da mídia atual.
O que nós estamos fazendo com o Evangelho? Tudo isso requer tempo, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, mas eu não estou, nem eu e você não temos que nos acomodar com essa situação. Nós temos que realmente, ou seja, buscarmos a graça e o conhecimento de Deus e mudar nossos hábitos. Nós precisamos ser diferentes. Aonde você está, você precisa influenciar no meio, ou seja, da sua família, no bairro, no serviço. Você não precisa andar com Bíblia, com aquele coque, aquela saiona ou coisa dessa forma, para dizer que você evangelho é seu atos, meu irmão, minha irmã, que vai mostrar quem você é na verdade. Mas isso requer um tempo, isso requer atitude, isso requer, ou seja, amadurecimento. Você e eu precisamos amadurecer, precisamos reconhecer que muitas das vezes essa aprovação, isso que Deus permite vir diante de você, é para que você se aperfeiçoe, para que o nome de Deus resplandeça na vossa vida. Mas eu preciso esperar o tempo de Deus. Então veja bem, irmão, aqui eu separei uma parte aqui que diz o seguinte, a verdade liberta, mas com frequência o medo encara honestamente os defeitos do nosso caráter e nos prende. Mas é preciso que a luz de Deus brilhe sobre nossa falha e o nosso fracasso. Caso contrário, eles nunca serão superados. Então veja bem, diante da nossa dificuldade, a verdade é claro que liberta. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os nossos irmãos naquela época, quando Jesus falara para eles, conhecerei a verdade, eles estavam tão afirmados, irmão, porque eles eram filhos de Abraão, e eles acharam que quando Jesus estava falando, aquela parábola, conhecer a verdade vos libertará, eles achavam que estava chamando eles como que eles fossem escravos na atitude física. Mas não é da atitude física de que ele estava falando. Ele estava falando escravo no pecado, na atitude, no caráter, no hábito que eles tinham. Era isso que Deus está falando. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E há muitos caminhos que para o homem parece maravilha. Quantos cristãos acham que o caminho que ele está vivendo, que muitas vezes ele não quer conselho, ele não quer ser submisso, ele não quer aceitar, ou seja, a hora que erra, ele quer viver da forma dele. Ai, que alguém falar que ele está errado. Irmão, seja sujeito a essas coisas. Se erramos, reconhece e retoma de novo. Você só vai ter a ganhar. Você só vai ter bem-sucedido. Então glorifica a Deus por isso. Então veja bem, a verdade liberta, mas com a frequência do medo de encerrar a honestidade e os defeitos do nosso fracasso logo nos prende. Então veja bem, com medo, acaba, ou seja, te oprimindo, te amedrontando a você ser honesto. Querido, dá a cara para bater. Quantas vezes acaba nós nos sujeitando a uma situação de escravo do pecado para aceitar, ou seja, as orgias e as mentiras deste mundo. E é claro que você vai requerer um tempo para isso, então dentro desse tempo vai vir algo que vai querer realmente te amedrontar. É mais fácil, muitas vezes, nós se bandearmos para o outro lado, aceitar, ou seja, as orgias do outro, ou seja, os pratos manchares dos outros, desse mundo, do que nos submeter à honestidade por causa do emprego, por causa de alguma situação. Mas olha, é melhor você perder aqui, com este mundo, com o patrão, com o outro, mas ganhar com Cristo. Quando Deus faz aquela elogia tremenda e chega para Satanás, está vendo meus servos, honesto e fiel? Satanás não dava nada, mas Deus conhece o íntimo e o profundo do teu coração. Não adianta, eu posso enganar pastor, minha esposa, meus filhos, qualquer um que estão nos assistindo, mas uma coisa eu quero dizer para você. A Deus ninguém engana, ou mais cedo ou mais tarde. O tempo vai dizer, vai ser descoberto. Vai ser descoberto. E vai vir à tona, vai ser patente. E todo mundo vai saber o escândalo que vai ser. Então não espere isso acontecer.
Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de coragem. Para ser honesto, às vezes tem que dar cara para bater. Para ser humilde, às vezes tem que passar por alguma situação que você não quer passar. Para ser exemplo, muitas vezes tem que passar por um estreito. Mas vale a pena. Mas isso requer um tempo. Né? Porque aquele que começou boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele vai moldar, sabe? Ele vai amassar o barro. Né? Ele vai fazer conforme ele quer fazer. Porque tem muitas coisas que nós ainda não vimos. Somente ele colocando nós diante do espelho, veremos as nossas falhas, veremos as nossas dificuldades, veremos a transparência, o que eu e você precisa mudar para nos tornarmos amigos de Deus. Quantas das vezes nós fazemos como Adão e Eva, ou melhor dizendo, Eva, né, nem colocou ainda no papel, mas Adão, um amigo que continuamente, todo virado da tarde, Deus tinha um costume de passear com ele. Minha tarde perguntar, e Adão, como é que é o nome desse peixe que Deus deu entendimento para que ele colocasse nome nas plantas, nas aves, nos animais? Ia cair da tarde, sempre ele ia lá. Mas de repente, irmão, ele chega um dia, Adão não está lá. Adão está onde? Escondido. Por quê? Tinha pecado, tinha desobedecido às ordens de Deus. E muitas vezes nós queremos nos tornar os amigos de Deus, mas cometendo grandes infrações terríveis. E dizemos que somos amigos de Deus, dizemos isso e aquilo, mas nós precisamos mudar nossos hábitos. Aonde você está, alguém precisa saber que você é servo de Deus. Mas não precisa você abrir a sua boca para falar. A tua atitude vai mostrar que você é servo de Deus. É muito fácil, irmão, pregar, ou seja, abrindo a boca e falando. Mas é melhor com a boca calada. E com a boca calada é mostrando sua atitude, o seu ato, que é melhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então veja bem, irmão, que com o tempo da prática você fica bom em qualquer coisa. Eis que você deve fazer durante o processo de tornar-se amigo de Deus. Então veja bem, precisamos realmente nos tirar esse hábito, essas atitudes que nós temos, né? Chega alguém que vai chegar e vai cobrar, fala que fulano não está, e mente, coisinhas básicas, simples, mas é que vai nos comprometendo e vai mutuando e vai nos dificultando. Que amigos são esses? Deus nunca teve essas atitudes, Deus nunca teve esses comportamentos que hoje nós cristãos estamos tendo. Então precisamos mudar nossos hábitos, nossas atitudes, para nos tornarmos realmente amigos de Deus, andar lado a lado com Deus, andar ali na pisadura de Deus. Eu sempre disse nas minhas ministrações e ensinamentos, dizendo o seguinte, que servir a Cristo é sofrer pelo amor de Deus. E muitas vezes as pessoas elas não querem passar por isso, só querem viver no oba-oba, no glória a Deus, aleluia, é bênção, é vitória, né? Fizemos um negócio, até um negócio de, nós ficamos um tempo aí, não tendo culto presencial, mas somente oração, mas nós vemos como foi a ausência das pessoas, quando tinham os cultos, né? Culto de libertação, culto daquilo, nossa, a igreja, graças a Deus, era bem cooperada. Mas cadê? Agora, aquele momento de nós estarmos, todo mundo, quando eu falo isso, não falo somente da minha, mas fala de todos, e com certeza todos passou por isso. Agora, no momento, está fechado, porque entrou essa restrição de isolamento por causa desse feriado, e vamos esperar em Deus que depois disso, calme, podemos pelo menos nem 30%, ou seja, 30% estar aberto e adorar a Deus, porque só Deus sabe, né? Temos 2 igrejas, e paga aluguel, nenhuma delas é própria, e outros irmãos também que estão passando o mesmo processo, né? É difícil, que é nesta hora que precisamos unir nossa força, e, né, como aconteceu nossos irmãos lá em Atos Apóstolos, todo mundo, irmão, era um repartido o pão da comunhão, todo mundo está junto. Hoje cada um quer puxar para o seu lado, e não é bem assim, mas nós sabemos que isso requer tempo, né? Requer atitude, requer amadurecimento. Eu preciso amadurecer, você precisa amadurecer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos mudar nossos hábitos, parar de pensar em nós mesmos. Agora veja que nós guardamos aqui para um outro comentário, né?
conte com o processo passo a passo, com a melhora gradual. A Bíblia diz lá no livro de quê? De Eclesiastes, capítulo de número 3, Pai do Senhor, Imané, Deus abençoe, Manchilho dizendo amém, é verdade, glória a Deus, aleluia, nossa irmã Lopes, Deus abençoe. Lá no livro de Eclesiastes, acho que os irmãos sabem de qual salteado já, esse versículo aí, já viu aqui, vou dar 8 horas para aqui. Vamos ler aqui em Eclesiastes capítulo de número, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vamos dar 8 horas, já viu, né? Os 2 minutos. Eclesiastes capítulo 3, versículo número 1, todo mundo conhece. Se perguntarmos aqui que não tivesse aquele sistema que dá para fazer aquelas lives, aquelas reuniões, todo mundo responderia, né? Mas eu vou ler aqui para você, para nós meditar. Livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tempo, tudo tem um tempo determinado, e há o tempo para propósito debaixo do céu. Então veja bem, há um tempo determinado, não é meu tempo, é o tempo determinado debaixo do céu, para que isso venha acontecer. Então essa coisa vai acontecer, irmão, um processo seletivo da minha experiência, do meu entendimento com a coisa de Deus, né? Com um tempo determinado. Porque o Senhor falou que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã vai entender. Hoje não entendemos nada, mas se você não abrir o espaço, como Deus chegou e começou a lavar, dando exemplo para Pedro, da humildade, de servir, lavando o pé dos discípulos, lava um, lava outro, lava de Lucas, lava ali de Tiago, e lavando os pés dos irmãos, de repente Pedro fala: não, Senhor, meu pé o Senhor não vai lavar, né? Aí o Senhor fala: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem comunhão comigo. Aí, sabe, é um estralo que deu. Às vezes achamos que do jeito que tá bom. Mas eu gostaria que você pensasse isso. Tem que melhorar. E muito. O Evangelho. Tem que melhorar muito. Então Pedro tem aquele estralo naquele momento e acorda e fala: Senhor, não, eu não lavo somente os pés, mas lavo o corpo, tudo, o corpo já está lavado. Mas nós precisamos entender que o Senhor estava explicando para Pedro acerca de ser servo. E muitas vezes as pessoas não querem ser servo, elas querem ser senhor. Elas não querem estar na posição de servir, ela quer mandar. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Ndagaya sube de que elas não estarem em condições, irmão, ou seja, de servir, eles querem ser senhor. E o Senhor estava ensinando a Pedro. Então veja bem que isso acontece gradualmente e está verdadeiramente dotado num tempo determinado de Deus para acontecer na minha e na tua vida. Então preste bem atenção, mas ainda aqui nós guardamos mais coisas que para nós comentar, como o tempo é bastante escasso, diz o seguinte: seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o ritmo de Deus raramente é igual ao nosso. Aleluia. O ritmo de Deus raramente é igual ao nosso. A Bíblia fala lá em Pedro: lançai a vossa ansiedade ao Senhor, que Ele cuidará de vós. Então veja bem, Deus é pacífico, Deus é longânimo. Ele não vai trabalhar na minha e na tua ansiedade. Vai requerer tempo. Vai requerer paciência. Vai requerer amadurecimento. Vai requerer de você hábitos diferentes. Com o mesmo não. Algo tem que mudar. Algo tem que mudar. Olha só, Deus já está falando com o irmão aqui.
Ele está falando assim, olha como eu estava precisando ouvir esta palavra hoje. Você vê, não temos finalidade de querer abranger a ninguém. Se alguém gosta, deixa de gostar. Não estou não. Se alguém poliglota ou alguém que se acha sabedor de tudo, não quero. Amém? Por isso, se você sabe, Deus te abençoe. O importante é que alguém seja agraciado. E alguém aqui na live agora já está falando como eu estava precisando desta palavra. Talvez para você não, para hoje não, mas para amanhã você vai precisar. Porque essa pessoa já está tomando posse agora mesmo. Requer tempo, requer paciência. Então acalma esse coração que está parecendo seja um coração como um vulcão em erupção pronto para explodir. Acalma, porque isso vai requerer tempo, requerer degraus para isso acontecer na minha, na tua vida. Então preste bem atenção. Muitas das vezes o ritmo de Deus é o oposto meu. Porque eu quero que as coisas aconteçam rapidamente e não vai acontecer. A Bíblia fala que um dia para Deus é como um ano e um ano é como um dia. Ele pode fazer assim, não abrir piscado de tempo, amém? Mas de repente ele pode, demorar um tempo. Recebi profecia em 1998, irmão, que eu seria pastor, que Deus colocaria eu em meios grandes, ainda congregando um ministério que eu amo muito, e tenho orado para nossos irmãos, né, por tudo que hoje aprendi, que hoje eu sei. Eu louvo primeiramente a Deus e o Ministério Santo Amaro, um ministério abençoado, e os irmãos que muito ali, meus amigos e todos, o pastor João Batista, e todos, nos desculpa, né, que o pastor setorial da época, mas todos os irmãos do modo geral que me ajudou. Alguém falou para mim em 1998, falando, olha, você vai sentar no meio dos grandes. Quando foi em 2000 eu estava dirigindo a igreja do Jardim União, Rua da Fé, creio que os irmãos conhecem, e estava lá, era como cooperador, comecei a dirigir a igreja, e foram chamados para o setor de Santa Amélia. Nós fomos lá para um trabalho de aniversário do templo lá em Santa Amaro, né? Tinha o nosso pastor João Galdino, né, de Lima, que era presidente na época, e de repente estava sentado lá, né? Fui com a igreja, né? A igreja ainda era pequena, e de repente, quando eu estou lá, né, irmão? Glória a Deus, irmão Gisele, irmão Samuel, Deus abençoe, irmão Samuel, prazer, meu querido, nosso irmão Bruno Mota, Deus abençoe sua vida também. Estava lá sentado, de repente, o nosso pastor setorial, João Batista, chamaram todos os dirigentes de congregações para sentar lá no púlpito. E nunca passava para a minha cabeça, olha como nós somos, mas requer o tempo, e esse tempo é você esquecer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É entregar e esquecer. É como perdão. Tem pessoas que falam que perdoa, mas fica lembrando, fica remoendo, igual vaca, sabe? Remoendo toda vez, esquece. O perdão quer dizer esquecer. Mas como, papai? Então você não perdoa. Se você toda vez lembra, toda vez você tem uma restrição contra essa pessoa, você não perdoou. Você só adiou um pouquinho, mas continua, ou seja, com o mesmo rancor da pessoa. Perdoar é esquecer. Quantas vezes Jesus perdoou os meus e teus pecados? Então preste bem atenção, que quando a gente realmente está dentro do tempo de Deus, a gente esquece. Deixa acontecer, deixa fluir conforme a vontade do Senhor. Oh, glória a Deus. Como eu estou feliz, irmão, vendo irmãos que há tempos não via, nem falávamos. Nosso irmão Samuel, Deus abençoe, né? Nossa irmã Priscila, Deus abençoe, meus queridos. E estava ali, irmão, sentado, de repente, quando foram chamados que os dirigentes de igreja subissem para o púlpito, quando eu coloquei o pé no primeiro degrau, eu falo, lembra que eu te prometi que colocaria no meio dos grandes, que lá estavam os evangelistas, estava ali, ou seja, os missionários, estava o nosso pastor presidente, pastor João Galdino de Lima. Eu falei, meu Deus do céu, como Deus é fiel, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então vale a pena esperar o tempo, porque isso requer um tempo, e esse tempo eu preciso esperar, eu preciso ter paciência para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Então preste bem atenção, nós já estamos quase resumindo aqui, diz o seguinte: talvez você se sinta frustrado com o processo de aprendizado.
lento que está fazendo na sua vida. Mas não se esqueça de um fato, Deus não se atrasa. Deus levou 80 anos tratando Moisés. Foram 40 anos no deserto, 14.600 dias. Por fim, o Senhor fala com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Valeu a pena. Alguém observou que quando Deus quer fazer o congelo com ele, ele faz a noite parar o dia. Mas quando ele quer fazer o carvalho gigante, ele leva 100 anos. Tem paciência com o processo. Você tem paciência com o processo. Então, olha, irmão, tenha paciência com o processo que você está passando. Deus pode fazer da noite para o dia isso resolver, mas pode estender mais. Requer você como servo e não como Senhor. Esperar no tempo de Deus, esperar na vontade do Senhor, amadurecer mais. Porque nós vemos quantas pessoas estão parecendo casquinha de ovo, se quebrando, sabe, com sentimentalismo, sentimento triste, se abatendo, se entristecendo, abandonando a fé, não sendo mais aquele vocacionado, aquele de oração, aquele de propósito, estão desistindo, estão vivendo, mas é tempo, irmão, de tirarmos a nossa harpa do salgueiro. Eu falo com todos que nos assistem nesta noite, cante na sua casa, faça um grupo de louvor, reúne, fala e continue exaltando o nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que querem ouvir, eles pararam, fecharam as igrejas, levantando de tal forma, porque os bares estão abertos, alguns lugares estão abertos, vendendo bebida, fazendo isso, mas as igrejas estão fechadas, querendo parar. Mas a igreja não é um espaço físico, é você, meu irmão, é eu, você, é a igreja do modo geral, é nós, o corpo físico aqui, ó. Essa matéria, nós somos a igreja e nós não iremos parar diante da situação. Vai levar um tempo, não sabemos nem um dia a hora, mas a verdade é que Jesus virá buscar um povo lavado e remido no sangue dele. Oxalá que quando Jesus vier, ele possa achar nós assim, ó, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo, não se escondendo por um negócio de life. Nós não vamos ficar pedindo life, não. Isso vai cessar, nós iremos voltarmos para a rua, nós iremos fazer culto de ar livre, nós iremos ir nas casas orar pelas pessoas enfermas, nós iremos fazer que o nome de Deus seja glorificado. Eu creio nessa verdade. Se você a crê também nesse propósito, levanta a sua mão onde estiver aí e para o céu e determina, louvando e engrandecendo o nome santo do Cordeiro, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No livro de Tiago, no capítulo de número 1, versículo 4, diz o seguinte: tenho, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar nada em coisa alguma. Então, seja paciente. Porque minha mãe tinha um provérbio que dizia assim, que o apressado, ele come quente e come o quê? Cru. Então, espera. Para quando Deus abençoar, não falte nada. Oh Deus, você que está querendo namorar, você que está querendo um emprego, você está querendo, seja algo da parte de Deus, espere com paciência, espere o tempo, para que não possa depois você questionar que está faltando. Como disse nosso irmão Salomão, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia, posso dizer, não tenho nele contentamento. Porque muitas pessoas dizem que não teve contentamento, a minha vida foi infeliz, a minha vida foi isso, foi aquilo, não fui, né, o meu casamento foi, e aí vão falando, por quê? Por falta de esperar no tempo de Deus, se apressar, tomar atitude liberada, vive, ou seja, uma situação diversa, um casamento misto, um serve a Deus, outro não serve, um fala uma coisa, outro fala alto, viver numa situação difícil e desastrosa dentro da casa de Deus. O que nós estamos vendo hoje nos dias atuais, irmão, a mídia mostrando o feminicídio, matando mulher e outros perdendo o controle por causa disso. Então acalma, espera o tempo, porque o tempo de Deus vai te fazer completar o que realmente Ele quer fazer na tua vida, sem faltar coisa alguma. Não vai faltar nada, mas se você antecipar, ser ansioso, sabe, quando a gente não espera as coisas, vamos pegar as coisas mais ou menos, não completas, mas como a gente espera no Senhor, pegamos a coisa, olha, de uma forma que, olha, até nós surpreendemos e falamos, meu Deus,
tem certeza que é para mim mesmo? Mas se eu fosse você, louvar e agradecer o nome do Santo Senhor, né? Nós já estamos quase encerrando aqui nesta noite, só vamos concluir nos últimos versículos. No livro de Abacuque, no capítulo número 1, houve um desânimo, que diz o seguinte: quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido e suficiente, ele ficou preocupado. E aí disse o seguinte: Deus disse para ele: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ele se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Por isso, não desanime. Lembre-se de quanto você já passou e não quando terá de passar. Você não está onde quer, mas também está onde costuma estar. Não desanime. Esta é a palavra para você. Não desanime. Às vezes você acha que Deus não vai ouvir, pensa que Deus está tardando, Deus está demorando, né? Não desanime. Tá bom, meus queridos irmãos? Não desanime, mas espere, né? Isso requer um tempo. Isso requer um tempo. Amém? Um forte abraço para todos que nos assistiu, de perto, de longe, né? Nossa irmã Alessandra, nossa irmã Renata, lá do Varginha, nossa irmã Shirley, né? Nosso irmão Anilton, pastor Anilton, Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Alice, Deus abençoe, meu querido. Nossa irmã Leia, nossa irmã Gisele, todos os irmãos que participaram dessa live, né? Nossa irmã Patrícia, né? Tem mais irmão que não dá para ver aqui o nome, mas Deus, muito obrigado a vida de cada um dos irmãos. E vamos orar, irmão, não vamos parar. Essa batalha é minha, essa batalha é sua. Eu creio que, se Deus quiser, estaremos tomando posse da vitória. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e um ótimo término de noite para o nome do Senhor. Amém? Valber, acabou. Glória a Deus. Valber, cadê o louvor? Cadê o louvor? Aleluia, glória a Deus. Fica nesse, né, momento agora ouvindo um louvor, né? Medita nesse louvor, agora que Deus está falando com você, amém? Tem uma saída, aumenta um pouquinho, só para eles ouvirem. Fica ouvindo esse louvor aí, amém? E não desanime, meus queridos. Renata, toma posse da vitória, não desanime. Há uma saída. Ao sair de Moleia, Deus abençoe sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Olha só. Debaixo de sem direção, me sentindo tão sozinho. Coração angustiado em meu peito. Você vive maus momentos. Glória a Deus. É toda coisa. Todo dia a mesma coisa. E você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro, viu? Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Da glória a Deus, aleluia. A fúria do inimigo promete se levantar. Eu tenho anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, da caia sul. Deus vai na frente, garantindo a vitória. Quebrando as correntes. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele tem que saber que você serve um Deus maravilhoso. Nosso Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, hein?
exaltou a Israel. E foi aquele povo não. Você não está só, viu, meu querido? Mas a morte minha vida. Ainda tem uma saída. Não se desespere. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Mas a morte dele a vida, a todos tem uma saída. Mas é teu campeão. Que Deus abençoe. Distante eu te vi,